Vamos lá, pessoal. Vou continuar hoje falando um pouquinho sobre substantivos, né? Que a gente tinha começado a ver Boa noite, Danilo. Que a gente tinha começado a ver na última aula, né? Eu tô esperando a gente terminar um pouco essa parte de classes gramaticais para deixar uma lista de exercícios. Boa noite, Vitória. Boa noite, João Eduardo. Então, hoje a gente vai falar mais um pouquinho aí de regras, tá? Da língua portuguesa. Por enquanto, boa noite, Vitor. Por enquanto tá fácil ainda, porque a gente tá em substantivo, adjetivo, né? Daqui a pouquinho complica um pouco mais, porque a gente vai começar a falar sobre pronomes e verbos, tá? Então, pronomes e verbos a gente vai gastar um pouquinho mais de aula aí para falar, né? Porque são um pouquinho mais complicados, né? As regras de pronome, as regras de verbos, elas são um pouquinho mais chatas, então talvez demore um pouquinho. O Vitor perguntou sobre pontos e vírgulas, né? O Júlio também tinha me mandado um WhatsApp, uma mensagem no WhatsApp, perguntando sobre pontuação. O que acontece, gente? Pontuação, quando a gente fala de regras de vírgula e tudo mais, a gente vai ver isso, só que qual que é o problema? Para a gente falar de regras de pontuação, a gente primeiro precisa ter visto um pouquinho de orações subordinadas e de adjuntos adverbiais, tá? Porque geralmente a gente explica a pontuação de uma forma muito superficial para o aluno, né? Coloca a vírgula aqui onde você sentir que precisa respirar, alguma coisa nesse tipo, né? E na verdade, quando a gente fala de pontuação, tem um monte de regras que envolvem, né? Essa questão das orações, dos adjuntos adverbiais. Então a gente vai ver isso, só que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, porque para falar de pontuação, a gente precisa ter uma noção de adjuntos adverbiais, né, de orações, tá bom? Então, para falar de pontuação mesmo, assim, das regras direitinho, bonitinho. Então, a gente vai ver, mas vai demorar um pouquinho mais, tá? Eu sei que parece fácil pontuação, mas na verdade não é, porque as regras de pontuação, para a gente saber, a gente precisa ter uma noção de análise sintática. A gente ainda não começou a falar de análise sintática aqui, a gente está falando de morfologia, tá? E aí a gente precisa dessa base de análise sintática para falar de pontuação, tá bom? Vamos lá, gente. Então, eu sei que é uma dúvida, né? É uma questão recorrente essa questão da pontuação, mas aguardem mais um pouquinho que a gente vai falar mais para frente, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, a gente vai continuar a falar um pouquinho hoje aí sobre substantivos, né? A gente tinha falado já de algumas regrinhas na última aula. Peguei todo mundo, né? A gente falou sobre substantivos simples, compostos, né? Tudo isso. E aí falei um pouquinho de substantivos concretos, né? E substantivos abstratos. Vários alunos erraram aí, né? Mas é normal esse tipo de erro, tá bom? Pessoal, acho que tá todo mundo vendo aí, né? As 10 classes gramaticais. A gente vai fazer uma grande revisão aí das classes gramaticais, tá? E aí, vou pedir para vocês, caso trave, caso alguém tenha alguma dúvida, para vocês responderem, né, pelo áudio, que aí fica mais fácil, tá bom? Então, a gente viu aí na última aula um pouquinho sobre as classes de palavras. Falei que algumas classes são variáveis e algumas classes são invariáveis, né? A gente falou um pouquinho sobre isso. E aí a gente falou bastante sobre substantivo, classificação de substantivo, gênero de substantivo, né? Número de substantivo, regrinhas, né? De número de substantivos, né? Falei sobre alguns casos especiais de substantivos que tem mais de um plural, né? Como anão, vulcão, né? Que são aceitos pela gramática. E aí acho que a gente tinha parado aqui, né? No plural, né, dos substantivos, a gente falou tudo sobre o plural de substantivos, tá? O que acontece, gente? Hoje a gente vai entrar numa parte que é um pouquinho mais chatinha, que é o plural dos substantivos compostos, tá? Então a gente falou na última aula sobre o plural dos substantivos simples, né? Que são aqueles que têm um radical só, e hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre o plural dos substantivos compostos, tá? Vamos lá, gente, ó,
existe aí, quando a gente falar de plural de substantivos compostos, várias regras. Eu vou falar um pouquinho sobre as regras desse plural de substantivos compostos, mas eu acho que tem uma forma mais lógica e mais fácil de entender, né, essas regras chatinhas do que ficar decorando, tá? Então, olha só, não sei se vocês lembram, né, no comecinho da aula da semana passada, eu falei que em gramática nós temos as classes de palavras variáveis e as classes invariáveis, tá bom? Então, as variáveis são aquelas que vão sofrer modificação em relação ao gênero, ao número, ao grau, né? Ou no caso do verbo, né? Mais variações de modo, de tempo, de número, de pessoa e de voz, né? Quando a gente fala de classes gramaticais invariáveis, são aquelas que a gente não pode acrescentar S, que não tem masculino, não tem feminino, né? Então, isso aqui é importantíssimo. As classes gramaticais invariáveis são advérbio, preposição, conjunção e interjeição, tá? Isso aqui tem que ficar claro na cabeça de vocês. Tá, Eloá, mas o que isso tem a ver com o plural de substantivos compostos? Vixe, vamos lá, ó. Quando a gente fala de plural de substantivos compostos, tem várias regras, tá? Então, olha só. Primeira coisa que a gente tem que saber, como eu falei, né? Substantivos compostos são aqueles que têm mais de um radical, tá bom? O que acontece, gente? Esses substantivos compostos, né? Que são aqueles que têm mais de um radical, eles podem ser ligados por hífen ou não, tá bom? Se eles não forem ligados por hífen, fica mais fácil, porque a gente vai utilizar aí, né, quando o substantivo não for ligado por hífen, a mesma regra, né, do substantivo simples que a gente viu. Então, termina com L, a gente acrescenta is, né? Termina com X, geralmente fica invariável, aquelas regrinhas que a gente viu na última aula, tá bom? Então, se é um substantivo composto, mas que não é ligado por hífen, é um pouco mais fácil, porque a gente vai seguir as mesmas regras lá do substantivo simples, tá bom? Porém, pessoal, temos um problema aí, tá? Nós temos substantivos compostos na língua portuguesa que são ligados por hífen, tá? Aí, gente, nós vamos ter várias regras. Eu vou falar um pouquinho por cima dessas regras, mas depois eu vou explicar uma forma que eu acho que é um pouco mais lógico para a gente tentar acertar isso aqui, tá bom? Então, olha só, quando as duas palavras forem substantivos, o que a gente diz, o que a regra diz? Que a gente pode colocar, né, o primeiro elemento ou ambos no plural. Então, vamos imaginar o seguinte, quando nós falamos de substantivos compostos, nós estamos falando de uma palavra que é um substantivo, só que esse substantivo é formado por duas ou mais palavras, né? Dois ou mais radicais, que podem ser de outras classes gramaticais. E aí, olha que doideira, a gente vai ter que olhar qual é a classe gramatical, né, de cada uma dessas palavras para tentar achar o plural. Então, olha só, palavra-chave é um substantivo composto, né? Só que, ó, é formado por duas palavras, palavra e chave, que também são substantivos. Então, o que a regra diz? Quando as duas palavras forem substantivos, a gente pode colocar o primeiro elemento ou ambos no plural, tá? Então, palavra-chave pode ser palavras-chave ou palavras-chaves, tá? As duas formas são aceitas pela gramática. Essa é a primeira regrinha aí de substantivos compostos, tá? Então, olha só. Segunda regra que a gente tem aí, o que a gente vai ter? A gente vai flexionar os dois elementos quando eles forem formados de substantivo mais adjetivo, né? Adjetivo mais substantivo ou numeral mais substantivo. Tá, é difícil memorizar essa regra? Talvez, mas a gente pode utilizar a lógica. Que lógica é essa? Vamos imaginar o seguinte: eu posso colocar um S de plural em substantivo, em adjetivo e em numeral? Posso. Então, se eu posso colocar um S nessas palavras,
Eu posso, claro, né, colocar as duas palavras, os dois elementos do substantivo composto no plural. É uma questão de lógica, gente, tá? Então a gente tem que pensar que quando a gente fala de substantivos compostos ligados por hífen, nós estamos falando de substantivos que são formados por outras classes gramaticais, né? E aí a lógica que a gente vai ter que usar é essa. Será que eu posso colocar um S de plural nessa palavra, nessa classe gramatical que aparece aí? Né? Então, ó, amor perfeito é um substantivo composto que é formado por substantivo mais adjetivo, né? Poxa, amor é um substantivo, perfeito é um adjetivo. Eu posso colocar plural nessas palavras? Posso, tá bom? Então, eu posso colocar um plural em um substantivo e eu posso colocar um plural em um adjetivo. Então, amor perfeito, amores perfeitos. Gentil homem, gentis homens, né? Porque gentil é um adjetivo, permite o plural, né? Homem é um substantivo e também permite o plural. Então, as duas palavras vão para o plural, né? Quinta-feira, o plural de dias da semana, gente, também vai sempre ser feito flexionando os dois elementos do substantivo composto. Quintas-feiras. Por quê? Porque quinta é um numeral. Numeral é uma classe gramatical que a gente vai colocar o S do plural. E feira é um substantivo, também permite o S do plural, tá bom? Então, o plural aí de quinta-feira seria quintas-feiras, ok? Tranquilo até aqui, gente? Posso continuar? Tranquilinho? Vou continuar aí, tá? O que acontece? Aí, a gente vai Professora, começar... rapidinho, eu posso falar, digamos que eu vou em todas quinta-feira? Não, não, Não. não, eu não posso. A gente já vai ver por quê. Eu vou tentar, eu vou falar das regras. Eu vou todas quinta, como que era? Todas quinta-feiras. Todas? Isso, ou até mesmo sem o S do feira. Não. Você só pode. A única forma correta do plural de quinta-feira é quintas-feiras. A única forma, tá? Eu vou falar um pouquinho Eu no acho que eu geral. nunca ouvi. Você nunca ouviu o plural de quinta-feira? Ó, plural de segunda-feira, segundas-feiras. Plural de terça-feira, terças-feiras, né? Olha só, a gente vai falar aí das regras gerais e depois eu vou tentar falar de uma forma que fique um pouco mais lógico, porque eu sei que falando todas essas regras a gente fica confuso, né? Vou tentar falar depois de uma forma um pouco mais lógica para vocês. Ó, vamos lá. Olha, aqui já começa a complicar. Então, olha só, a gente vai dizer que a gente vai colocar somente o segundo elemento, né? O plural somente no segundo elemento, quando a gente tiver verbo mais substantivo, palavra invariável mais palavra variável, ou palavras repetidas ou imitativas, tá? Então, disso aqui tudo, sei que é um monte de regra. O que vocês precisam lembrar por enquanto? Depois eu vou sistematizar isso. Disso aqui, gente, vocês só precisam lembrar que, né, eu vou colocar o plural, né, no segundo elemento, né, quando eu tiver palavras repetidas ou imitativas, tá bom? Vamos lá. Aí a gente tem, né, um monte de regras aí. Disso aqui, o que vocês precisam lembrar? Quando eu tiver, dessa quarta regra, uma preposição, né? Eu só vou colocar o S de plural no primeiro elemento, tá? Então, por exemplo, água de colônia. Água é substantivo, colônia é substantivo. Pela lógica, eu poderia colocar aí o S tanto em água quanto em colônia, porque eu tenho substantivo e substantivo, né? Então, substantivo é uma classe gramatical que aceita o plural. Só que eu não vou fazer isso. Por quê? Porque quando eu tenho uma preposição aí no meio, só o primeiro elemento vai para o plural, tá? Então, embora colônia seja uma palavra que aceite o S de plural, eu tenho uma preposição, tá? Quando eu vou utilizar
também uma palavra que é invariável, né? Quando eu tiver verbo mais advérbio e quando eu tiver verbo mais substantivo no plural, aí é óbvio, né? Então, ó, verbo mais advérbio. Por que que eu não vou colocar plural nesses substantivos compostos? Porque o verbo, gente... Ah, mas o verbo tem plural? Tem, mas não é um plural de quantidade. Quando eu tenho um verbo, eu tenho um plural que indica um número de pessoas, né? Esse tipo de plural que é expresso pelo verbo, não é um plural de quantidade, de unidade, digamos assim, tá? Então, quando eu tiver um verbo mais um advérbio, eu não vou colocar o plural, né? Por quê? Porque o verbo não admite plural para se referir a unidades, digamos assim, e o advérbio é uma palavra que a gente diz que é invariável, tá? Então, quando a gente tiver verbo mais advérbio, né, a gente não vai colocar o plural, tá bom? Outra coisa, outros casos especiais aí, de plural de substantivos compostos. Quando eu tiver, por exemplo, a palavra louva a Deus. Ó, qual que é o problema da palavra louva a Deus? Se eu for analisar, louva a Deus é um substantivo composto, mas ele vai ser formado por um verbo, louva, uma preposição, que é o a, e o Deus, que é o substantivo, né? Então, se eu for utilizar a lógica, o que eu vou ter aí? Louva é um verbo, eu não posso colocar o plural. Depois eu tenho uma preposição. A regrinha lá que a gente viu diz que o quê? Quando eu tenho preposição, só o primeiro elemento vai para o plural. Eu não posso colocar, então, né, o plural no segundo elemento, porque a regra diz que eu tenho uma preposição. Vixe, agora? E aí eu só poderia colocar o plural no Deus, né? Só que qual que é o problema? Se eu mudo louva a Deus para louva a deuses, poxa, eu mudei a religião aí do animal. Então, louva a Deus é um desses casos da gramática que é um caso especial. Então, o que a gente vai ter aí quando a gente fala de louva a Deus? Um caso em que o plural vai ficar igual o singular. O plural de louva a Deus é louva a Deus, tá? O louva a Deus e os louva a Deus. Vai ficar igual, tá? Bem te vi também é um caso à parte, né? Então, bem te vi é um substantivo composto formado por bem, né? Que é um advérbio, o te, que é um pronome, e o vi, que é o verbo. A gente geralmente não coloca o s quando a gente tem um verbo, né? Só que o que eles fizeram aqui? A gente convencionou, né, chamar o plural de bem-te-vi de bem-te-vis, porque a maioria das pessoas faz o plural dessa forma, tá? Então, é um desses casos especiais. O bem me quer. Bem me quer, a gente convencionou dizer que o plural de bem me quer é bem me queres, e o plural de João ninguém seriam Joões, né? Por mais feio que pareça, Joões ninguém, tá? Poxa, um monte de regra, sei que é chato decorar tudo isso, às vezes caem questões sobre isso no vestibular, mas vamos utilizar a lógica. Eu não gosto de falar de regra, eu sei que a gente tem que falar sobre isso na aula de gramática, mas vamos utilizar a lógica, tá? Que eu acho que é muito mais fácil. Lembra que eu falei, existem classes de palavras que são variáveis, que permitem o S, né, de plural, e classes gramaticais que são invariáveis. Então, perfeito. Se eu vou analisar um substantivo composto e eu percebo que esse substantivo composto, ele vai ser formado aí com uma palavra invariável, eu já não vou colocar o S nessa palavra que é invariável, tá bom? E aí, eu só vou colocar um S nas palavras que são variáveis, né? Substantivo, artigo, adjetivo, pronome, aquelas palavras que permitem o S, tá? Exceção aí, gente, para essa lógica que a gente vai utilizar para tentar sistematizar, é o verbo. O verbo é uma classe gramatical que sofre, como eu falei, né? Flexão de número, mas não sofre essa flexão aí de número, né? Ela não vai ser uma flexão que indica quantidade. Então, quando tiver verbo, a gente também não vai colocar o S do plural, tá?
Então, vamos tentar analisar aqui. Tem as regras e tal, é interessante a gente lembrar das regras, mas vamos pela lógica, gente. Então, olha só, guarda-roupa e guarda florestal. Guarda-roupa é um substantivo composto formado por verbo mais substantivo. Guarda florestal é formado por substantivo mais adjetivo. Então, qual que é a lógica que eu tenho que utilizar? Esse substantivo composto é formado por classes gramaticais diferentes, né? Então, a palavra inteira é um substantivo, mas ela é formada por outras classes gramaticais, por isso que essa matéria é um pouco chatinha. Então, eu tenho que utilizar a lógica, né? Quem consegue me explicar por que guarda-roupa eu tenho o plural guarda-roupas e guarda-florestal eu tenho o plural guardas florestais? Qual que é a lógica aqui, gente? Arrisquem aqui. É porque o guarda-roupa guarda as roupas? E o Isso, guarda florestal seria um guarda do meio ambiente, assim, da floresta? isso, perfeito. Então, olha só, guarda-roupa, ó, e guarda-florestal, o plural é feito de forma diferente. Por quê? Quando eu falo guarda-roupa, eu tenho um verbo. Eu não vou colocar um plural no verbo, né? Guarda-roupa aqui é o guarda de guardar, é um verbo. Então, eu não vou colocar um S no verbo. Fica feio, né? O S no verbo não indica quantidade. Então, o plural de guarda-roupa vai ser guarda-roupas, mas o plural de guarda florestal vai ser guardas florestais. Justamente por isso, porque esse guarda aí que eu tô falando, né, é o guarda de substantivo. Então, aceita o S, tá? Flor de lis, ó, flores de lis. Lembra que eu falei? Sempre que eu tiver uma preposição, eu só vou colocar o S aí no primeiro elemento, tá? Então, o plural de flor de lis será flores de lis, tá? Bota fora, eu tenho bota e fora. Eu tenho um verbo mais o advérbio. Então, ó, tem o verbo que não aceita o S de plural e o advérbio, que como a gente viu ali, é uma palavra, né, uma classe gramatical invariável. Então, o plural de bota fora vai ser os bota fora, tá? Eu só vou marcar o plural no artigo. O substantivo, né, vai permanecer invariável. Segunda-feira, mesma coisa de quinta-feira aí que falaram. Ó, segunda-feira vai ser formada por numeral mais substantivo. Numeral aceita o S de plural, substantivo aceita o S de plural. Então, ó, o plural de segunda-feira vai ser segundas-feiras, né? Primeira dama, gente, primeira dama vai ser formada por numeral mais substantivo. Então, numeral aceita o S de plural, substantivo também aceita o S de plural. Então, eu vou colocar o S nos dois elementos, tá? Bate-papo, ó, bate-papo é formado por verbo mais substantivo. Eu não posso colocar o S de plural, né, quando eu falo de verbo. Então, eu só vou colocar o S no segundo elemento. E o H, pé de moleque, ó, substantivo, preposição mais substantivo. Então, o plural de pé de moleque vai ficar pés de moleque. Por quê? Porque eu tenho uma preposição. Quando a gente tem uma preposição, só o primeiro elemento que vai variar, tá bom? Tranquilo, gente? Por enquanto, certinho até aqui? Então, qual lógica vocês têm que utilizar? Ó, sempre que eu falar de plural de substantivos compostos, é meio chatinho, tem um monte de regra, só que eu gosto de pensar de uma forma um pouco mais lógica. Melhor do que decorar essas regras é você aplicar essa lógica. Palavra invariável não aceita S de plural. Vi que a palavra é um advérbio, né? Enfim, eu não vou colocar o S de plural. O verbo também não vai aceitar o S de plural, porque embora, né, a gente diga que o verbo aceita o S de plural, não indica esse plural no verbo a quantidade. Então, se eu olhei, analisei, vi que tem verbo, vi que tem advérbio, né? Eu não vou colocar o S de plural. E para tentar sistematizar, quando eu tiver uma preposição, né, a primeira palavra só que vai receber o plural. Eu acho que utilizando essa lógica fica um pouco mais fácil para a gente pensar nessa regra aí, tá bom? Tranquilo até aqui, gente? Certinho?
Eu sei que é um pouquinho chato isso aí, mas e a gente tem que ir num ritmo um pouquinho mais rápido aí no cursinho, mas eu acho que deu para pegar um pouquinho essa regra, né? Posso continuar? Se alguém não entendeu, pode falar. Entenderam a lógica, gente? Sejam sinceros. Vou continuar, tá bom? Se alguém tiver dúvida, pode me falar, tá? Então, isso aqui é meio chatinho, mas a gente vai pegando, tá? Bom, vamos lá. Então, a gente falou um pouquinho que o substantivo ele vai variar em gênero, em número e vai variar também em grau, tá? O que é o grau do substantivo, gente? Quando a gente fala de substantivo, né? A gente tem 3 possibilidades para o grau do substantivo: grau normal, grau aumentativo e grau diminutivo, tá? Ai, que coisa mais fácil, para que eu vou estudar isso? Como que isso cai no vestibular? Já caiu questão sobre isso na FUVEST. A FUVEST, ela colocou uma questão sobre isso. Quando cai alguma coisa sobre grau do substantivo na FUVEST, né? Geralmente cai em um contexto de interpretação, tá? Como que isso caiu na FUVEST já? Bom, um dos autores que é cobrado aí na FUVEST em literatura é o Guimarães Rosa, né? A gente falou um pouquinho sobre o Guimarães Rosa aqui quando eu falei sobre processos de formação de palavras, né? Que ele inventava as palavras, né? Então a gente falou lá sobre o embriagatinhar, né? Que o Guimarães Rosa tinha inventado, que seria você tá tão bêbado, tão embriagado que você engatinha, né? Embriagatinhar, né? Então, como que isso costuma cair no vestibular? Ah, isso aqui é muito fácil, para que eu vou estudar? Então, o vestibular ele vai cobrar o grau de substantivo em um contexto de interpretação. Então, eu me recordo que a FUVEST uma vez colocou uma questão em que tinha lá um fragmento, né, de um texto literário do Guimarães Rosa, e eles pediram para você colocar lá qual era o sentimento que estava sendo expresso pelo uso do grau diminutivo. Então, olha que louco, quando a gente fala de grau de substantivo, tem o grau normal, o aumentativo e o diminutivo. Geralmente, né, o aumentativo é feito com ão ou ona, né? E o diminutivo é feito com inho, inha, né? Eco, né? Só que o que acontece? Esse grau de substantivo, gente, ele não vai indicar somente o tamanho, né, de um objeto, né? Se o substantivo for um objeto. Ele também pode expressar sentimentos, né? Quando a gente usa o aumentativo, o diminutivo. Então, nessa questão da FUVEST, tinha um fragmento lá de um texto do Guimarães Rosa e tinha, sei lá, Brejeirinha, que acho que era o nome da personagem. E ele perguntava qual era o sentido desse inha. Então, olha que louco, né? O substantivo, aí, o grau de substantivo, ele pode indicar também desprezo, crítica, afeição, né? Ele pode ter um tom mais pejorativo, né? Pejorativo aí, quando a gente fala de pejorativo, a gente está falando de uma certa aversão, né? Então, olha que louco. Ou pode indicar também uma coisa mais afetiva. Então, olha que curioso, eu posso usar o diminutivo, o grau diminutivo do substantivo, para indicar afeição. Então, por exemplo, eu gosto muito do meu caderninho. Caderninho, diminutivo, né? Eu vou indicar aí uma afeição, um carinho. Meu caderninho querido. Mas eu posso falar também que eu não gosto daquela mulherzinha. Aquela é uma mulherzinha que não vale a pena falar sobre ela. Mulherzinha aí também é grau diminutivo, mas não está expressando afeto, está expressando uma aversão, né? Então, quando cai alguma coisa de grau de substantivo aí nos vestibulares, gente, na FUVEST, geralmente é uma questão de interpretação, pedindo para você ver o que ele está expressando no texto. E aí a gente cai nessa pegadinha, né? Porque o grau de substantivo não expressa só tamanho, né? Pode expressar afeição também. E o diminutivo, por exemplo, né? Como a gente falou, pode expressar carinho, mas também pode expressar aversão, tá bom? Então, geralmente, quando cai grau do substantivo, né? No vestibular, vai cair para expressar aí
essa questão de aversão, né? Essa questão de carinho, né? E às vezes até de tamanho, tá bom? Então, se cair alguma coisa sobre isso, prestem muita atenção para ver qual é o sentido, né, em que esse grau está sendo expresso aí. Tudo bem? Então, ó, gentalha, livreco, jornaleco, né? A gente tem aí o diminutivo sendo usado para desprezo. Paizinho, filhinho e Carlito, eu tenho o diminutivo sendo expresso aí para indicar carinho, né? Então, quando cai, né, nas provas, é mais nessa questão aí de interpretação, tá bom? Tranquilo até aqui, gente? Tudo certo? Vou continuar, tá? Então, a gente vai fazer uma revisãozinha aí de classes gramaticais e depois a gente fala um pouco mais sobre o pronome, né, e verbo, que são as classes gramaticais mais chatinhas aí que a gente vai utilizar, tá bom? Vamos lá, gente. O que é um adjetivo? Quem consegue aí falar para mim em uma frase uma definição do que é um adjetivo? O que é a classe gramatical do adjetivo? Alguém? É a classe que vai caracterizar? Isso, cara, então, aí, perfeito, né? Às vezes a gente aprende que o adjetivo é a classe gramatical como que os professores ensinam no fundamental, que é que vai dar, não é característica, Que dá qualidades. Qualidades. Aí a gente fala, o menino é um imbecil. Ah, imbecil não é adjetivo porque não é uma qualidade. Não, é um adjetivo, né? Então, o adjetivo, ele vai ser uma classe gramatical que vai expressar uma característica, tá? Se alguém lembra aí só do fundamental, a professora ensinou que era uma qualidade. Pode ser uma qualidade, mas também pode ser um defeito, tá? Então, é uma característica. Para a gente pensar já de uma forma mais gramatical, vamos pensar o seguinte: um adjetivo não vai ser uma característica de uma pessoa, tá? Às vezes a gente pensa sempre, né? Quase sempre quando a gente pensa em adjetivo, a gente pensa numa característica de uma pessoa. Não. Pensem assim: o adjetivo é uma classe gramatical que vai representar uma característica, mas uma característica do substantivo. Então, lembra que eu falei, quando a gente começou a ver classes gramaticais, eu falei que o adjetivo e o substantivo eram as classes que o substantivo e o verbo eram as classes gramaticais mais importantes, né? Por que elas são as mais importantes? Porque, digamos assim, outras classes gramaticais vão girar em torno dela. Pensa como se fosse um sistema solar, né? A gente tem aqui os planetas girando ao redor do Sol. Então, o substantivo e o verbo vão funcionar na gramática como se fossem o Sol, né? E a gente vai ter outras classes gramaticais que vão girar em torno dele. Então, o substantivo é um Sol e nós vamos ter 4 classes gramaticais aí, principalmente, que vão girar em torno do substantivo, que são o adjetivo, o pronome, o numeral e o artigo, tá? Então, o adjetivo vai ser uma palavra que vai dar uma característica, mas o adjetivo sempre vai estar ligado ao substantivo, tá bom? Atribuindo uma característica que pode ser uma qualidade ou um defeito. Por que é importante falar disso? Ah, mas isso é tão bobo, para você não errar isso aqui. Olha só que pegadinha. Quando a gente fala de classe gramatical, essa palavra é um substantivo, essa palavra é um adjetivo, pode parecer que essa classe gramatical, né, ela sempre vai ser fixa. Então, deixa eu ver. Amarelo. Amarelo vai ser sempre adjetivo porque sempre vai expressar uma característica. Aí é que tá. Quando a gente fala em classes gramaticais, definição de classes gramaticais, a gente sempre tem que pensar no contexto de uma frase, tá? Então, olha só, quando eu falo, por exemplo, né, coloquei aí para vocês, o rapaz brasileiro chegou ao estádio. Nesse caso, brasileiro é um adjetivo. Por quê? Porque ele está dando uma característica para o substantivo rapaz. Então, para ser adjetivo, eu só posso classificar uma palavra como sendo adjetivo dentro de um contexto de uma frase.
Se eu conseguir puxar uma setinha dessa palavra para uma outra palavra que é um substantivo, eu vou ter um adjetivo, né? Então, ó, o rapaz brasileiro chegou ao estádio. Brasileiro é um adjetivo. O brasileiro precisa ser estudado. Vocês já ouviram essa frase aí, né? Quando o meme, quando algum brasileiro faz alguma coisa muito doida, né? As pessoas falam, nossa, o brasileiro precisa ser estudado. Nesse caso, brasileiro é um substantivo, não é um adjetivo, tá? Como que eu sei disso? Porque ele está acompanhado do artigo o. Os artigos, eles vão substantivizar as palavras. E outra coisa, né? O adjetivo, ele sempre vai indicar uma característica para um substantivo. Quando eu olho essa segunda frase, o brasileiro precisa ser estudado, olha só, brasileiro, gente, não pode ser adjetivo. Por quê? Porque ele não está ligado, né? Não pode ser adjetivo porque não está ligado a nenhum outro substantivo. Brasileiro, ó, o rapaz brasileiro. Brasileiro está dando uma característica para rapaz, que é um substantivo. Então, brasileiro é um adjetivo. O brasileiro precisa ser estudado. Brasileiro aí é um substantivo, tá? Então, muito cuidado. Já caiu questão sobre isso na segunda fase da Unicamp, tá? Colocaram um texto lá, né, sobre um texto... era um texto que usava a palavra público. Então, falava, por exemplo, o público gosta de ler notícias sobre isso. E tinha uma outra parte do texto que tinha assim... o interesse público, blá, 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 blá. E aí a questão de segunda fase da Unicamp falava sobre isso. Retire do fragmento, né, uma frase, né, em que a palavra público é substantivo e uma frase em que a palavra público é adjetivo. Então, cuidado, porque isso cai no vestibular, tá? Parece bobo, mas não é. Então, a dica, um adjetivo é uma característica de um substantivo. Sempre vai ser ligado, né, a um substantivo, tá? Se eu não consigo encontrar um substantivo, né, para ligar aquela palavra, então provavelmente ela não é um adjetivo, né? O brasileiro precisa estudar. Brasileiro é substantivo, né? O brasileiro jogador saiu da partida. Nesse caso, o brasileiro jogador saiu da partida, brasileiro vai ser um adjetivo porque tá dando uma característica, né, para jogador. Então, muito cuidado com isso. A gente só pode classificar mesmo, né, uma palavra, qual é a classe gramatical dessa palavra, olhando o contexto de uma frase, tá bom? Isso aqui parece muito bobo, mas cai nos vestibulares, né? E segunda fase, né, como eu falei de Unicamp, já caiu e muita gente acaba errando, tá bom? Tranquilo, gente? Posso continuar? Então, vamos lá, ó. Então, adjetivo... Professora, Pode falar. o adjetivo ele caracteriza o substantivo, né? Mas ele também caracteriza o verbo? O que vai dar dá um exemplo? Você consegue pensar em algum exemplo? Então, não, o exemplo que eu pensei acabou sendo advérbio, aí eu tava nessa dúvida. Né? Tipo, ele correu velozmente, né? Isso, a gente até usa, mas de uma forma que a gramática não indica. Eu posso dizer, o jogador correu veloz. O que é esse veloz? Eu acho que adjetivo... É porque eu também tava... Essa era a minha segunda dúvida, né? Sobre quando os adjetivos se tornam substantivos, né? Isso. Geralmente o adjetivo vai se tornar substantivo quando a gente coloca um artigo, tá bom? Então a gente diz que os artigos eles vão substantivar as palavras. Lembra quando a gente viu o correr da vida embrulha tudo? Existe lá, lembra da aula que a gente falou sobre processos de formação de palavras, né? Existe a chamada derivação imprópria, né? Então, o correr da vida, o sim da noiva, eu peguei correr e sim, né? Então, correr, gramaticalmente, se eu procurar no dicionário, é um verbo. Sim, se eu procurar no dicionário, vai ser um advérbio. Só que eu emprego na frase como se fosse um adjetivo, ou correr ou sim, tá?
Agora, o que vai dar não uma característica, a gente vai falar sobre isso depois. O que vai dar uma circunstância para o verbo, na verdade, vai ser o advérbio. E às vezes a gente até pode usar um adjetivo como se fosse um advérbio. Então, assim, ele correu veloz. Veloz aí seria um adjetivo, só que eu estou empregando ele como se fosse um advérbio, tá? Isso não é muito indicado, né? A gramática não indica muito que a gente faça esse tipo de construção. Pode acontecer? Pode, mas muito cuidado, porque o que vai trazer uma circunstância para um verbo, geralmente, né, é um advérbio, não é um adjetivo, tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso, ok? Falar que ó, ele corre rápido também seria esse caso? Também seria Entendi. esse caso. O ideal seria a gente utilizar um advérbio, né, rapidamente. Porque eu não digo ele corre lindo, eu digo ele corre lindamente, né? Então o ideal seria o rapidamente aí. Pode acontecer, como eu falei, mas é uma construção um pouco mais informal, né? Se a gente pensar em uma construção de linguagem mais formal, não é muito indicada, tá bom? Ok, obrigado. Tranquilo. Vamos lá. Outra coisa importante, gente, depois eu vou deixar uma lista de exercícios aí para vocês, é a locução adjetiva. O que é a locução adjetiva, né? É quando eu tenho aí, geralmente, uma preposição, né? E um substantivo, né? Sempre que a gente falar em gramática de locução, a gente está falando de duas ou mais palavras. E a locução adjetiva, ela vai ser utilizada aí no lugar de um adjetivo. Na maioria das vezes, né? Eu tenho uma locução adjetiva que pode ser substituída por um adjetivo. Então, por exemplo, mulher de sorte é uma locução adjetiva. Eu posso trocar por mulher sortuda, tá? Então, aí, nesse caso, eu tenho uma locução adjetiva. Se eu falar que uma coisa é feita de sonho, qual é o adjetivo que a gente usa na língua portuguesa para se referir a sonho, gente? Eita, difícil. Se eu falar, por exemplo, mundo de sonho é uma locução adjetiva. Vou trocar de sonho por um adjetivo. Eu não quero utilizar a locução adjetiva de sonho. Imaginário? Onírico, lembra? Onírico. Nossa. Ó, então tem algumas coisas, eu vou deixar uma listinha lá para vocês estudarem um pouquinho. Material bélico. Bélico é um adjetivo. Eu quero trocar esse adjetivo bélico por uma locução adjetiva. Qual locução adjetiva pode entrar no lugar de bélico? Bélico se refere ao quê? Material bélico, material... De armas? Armamento? É quase de guerra, né? Na verdade é de guerra. Então tem alguns casos, assim, nossa, tem vários, tem uns que a gente não usa nunca, assim. Eu tava lendo uns de animais, sabe? Tem uma lista, eu vou deixar lá para vocês depois de material, de locuções adjetivas. Isso pode cair também no vestibular? Pode, de uma forma mais de interpretação, né? Para verificar se você tem um repertório, se você tem vocabulário, mas pode cair também, tá? Então, vou deixar uma listinha lá depois para vocês estudarem, tá bom? Então, quando a gente fala de adjetivo, né? A gente também pode falar né? Deve falar também de locução adjetiva, tá? Então, a locução adjetiva, gente, geralmente, ela vai ser formada aí por uma preposição e um substantivo, né? Que vão funcionar como se fosse um adjetivo. Na maioria das vezes, a gente consegue trocar uma locução adjetiva por um adjetivo, mas não é sempre também que isso é possível, tá? Então, brinquedo de plástico aí seria a locução adjetiva, ok? Bom, vamos lá, gente. O que acontece? Vou tentar falar o máximo aqui que eu conseguir. Se cair aqui a aula, a gente para, né? O adjetivo, gente, assim como o substantivo, ele também vai variar em gênero, em número e em grau, tá? Então, o adjetivo, ele vai variar em gênero, né? Masculino e feminino,
Como eu falei para vocês, o gênero neutro ele é considerado, né, uma variação linguística, ainda não é aceito pela norma culta, tá? Então a gente vai ter aí gênero. Assim como substantivos, a gente também vai dizer que os adjetivos eles podem ser uniformes, né? Quando a gente vai ter um adjetivo que vai permanecer idêntico, sem mudar nada, sem mudar nenhuma desinência nominal de gênero, nada, né? Quando ele vai se manter o mesmo no masculino e no feminino. Então, menino legal, menina legal. Menino decente, menina decente. Céu azul, parede azul. Permaneceu idêntico, né? A gente vai dizer que o adjetivo é uniforme, tá? O que é um adjetivo biforme, né? É aquele em que a gente vai ter uma mudança no masculino e no feminino. Que pode ser uma mudança só da desinência nominal de gênero, né? Do o e do a, ou pode ser uma mudança maior, né? Então, menino burro, menina burra. Vestido amarelo, blusa amarela. Homem mau, mulher má, né? Adjetivos biformes, tá? O que acontece? Assim como a gente tem substantivos, né, que são substantivos aí compostos, nós temos na língua portuguesa, né, o que a gente chama de adjetivos compostos, que são aqueles formados por 2 ou mais elementos, tá? O que a regra geral diz, gente? Quando a gente tem adjetivos compostos, apenas o último elemento vai ser flexionado no feminino, tá? Então, ó, evento hispano-americano, festa hispano-americana. Quem tem dupla nacionalidade, né? Eu tenho um amigo que é luso-brasileiro, né? É um adjetivo composto, luso-brasileiro. Um amigo luso-brasileiro, uma amiga luso-brasileira e não lusa-brasileira, né? Então, a regra geral vai dizer que apenas o último elemento vai ser flexionado no plural. Mas na língua portuguesa nós temos exceções, né? Que exceção é essa? Surdo-mudo. Então, quando a gente fala de surdo-mudo, né? A gente vai ter um plural aí que é surdo. O surdo-mudo é a grande exceção dos adjetivos. Então, o surdo-mudo, os 2 elementos vão variar. Então, eu posso dizer o menino surdo-mudo, uma menina surda-muda, meninos surdos mudos, meninas surdas mudas, mas é a exceção, tá? Então, quando eu tenho adjetivos compostos, normalmente, né, a flexão do gênero vai acontecer só no último elemento, tá? Quando eu falar de flexão de adjetivo, de número, de plural, tá? Se eu estiver falando de um adjetivo simples, que é aquele que tem um radical só, as regras vão ser as mesmas do substantivo que a gente viu na última aula. Então, cartão igual, cartões iguais. Livro útil, livros úteis. Rapaz gentil, rapazes gentis, tá? Mas eu posso ter, né? Assim como eu tenho substantivos compostos, eu posso ter adjetivos compostos, né? Como que fica o plural de adjetivos compostos? A lógica é a mesma da lógica, né? De quando a gente tem flexão de gênero, tá? Então, a regra vai dizer que a gente vai fazer o plural somente com o último elemento. Então, ó, uma tarde litero musical, né? E tardes litero musicais. Líquido doce amargo, líquido doce amargos, tá? Então, no geral, quando a gente fala de adjetivo, né? De flexão tanto de gênero quanto de número, só o último elemento varia, tá? O que acontece, gente? Quando eu estiver falando de adjetivo e eu tiver a ideia de cor, o que vai acontecer? A gente vai fazer o plural, né? Analisando os elementos desse adjetivo composto. Aí vai funcionar uma lógica, né? De analisar cada elemento aí, tá? Então, o que a regra diz? Se o último elemento do adjetivo composto for um adjetivo, isso aqui só vale para cor, gente. A gente vai colocar a flexão apenas do último elemento, tá? Então, eu tô falando da ideia de cor, né?
Se o último elemento aí for um adjetivo, a gente só vai colocar a flexão no último elemento. Então, cabelo castanho escuro, cabelos castanho escuros. Tecido verde claro, tecido verde claros, tá? E aí, e se o último elemento for um substantivo, não for um adjetivo? Então, castanho escuro, escuro é um adjetivo. Verde claro, claro é um adjetivo. Coloco o S de plural aí no último elemento, tá? Se o último elemento for um substantivo, o adjetivo vai ficar invariável, segundo a regra. Então, tapete verde esmeralda. Esmeralda é um substantivo, então ele vai permanecer invariável. Terno amarelo canário. Canário é um substantivo, então ele vai permanecer invariável, tá bom? Então, a gente vai ter aí esses dois elementos, né, que são importantes a gente analisar, tá bom? Quais são as exceções, né? Como eu falei aí, o surdo-mudo, que todos os elementos vão variar, né? Então, surdo-mudo, surdos-mudos, surda-muda, surdas-mudas. E o azul marinho. Azul marinho, gente, vai ser sempre invariável, tá? Então, eu vou dizer vestido azul marinho, vestidos azul marinho. No plural, né, quero me referir ao plural ou ao singular, a palavra vai permanecer sempre invariável, tá bom? Isso aqui é importante para a gente lembrar o que são adjetivos, né? Bom, vamos lá, vou tentar finalizar aqui o adjetivo só para a gente passar dessa parte que é um pouquinho mais chata. Depois, o pronome é chatinho, mas eu acho que ajuda pra caramba quando a gente fala de pronome, vocês vão ver, na hora de escrever, né, de ter acesso a essa norma culta, né? Essa aqui são regras, mas a gente não aplica tanto no texto, na hora de escrever, né? Substantivo e adjetivo. Já pronomes, vocês vão ver que vai dar um impacto grande na escrita de vocês, tá bom? O que são adjetivos, gente? O adjetivo, ele vai apresentar 2 graus, né? Então, quando eu falo de grau do substantivo, eu vou ter grau normal, grau diminutivo e grau aumentativo, tá? Quando eu falo de adjetivo, eu vou ter grau comparativo e grau superlativo, tá? O que é o grau comparativo? É quando eu tiver 2 elementos que estão sendo comparados, né? E eu vou colocar uma característica em comum entre eles. Quando eu falo de grau do superlativo, eu estou falando de um elemento só, de uma coisa só que vai ser caracterizada, né? De um substantivo que vai ser caracterizado, mas eu vou colocar essa qualidade dele no seu mais alto grau de intensidade. Então, grau comparativo, comparativo de igualdade. Pedro é tão inteligente quanto José. Comparativo de superioridade analítico, né? Então, dentro do grau do adjetivo, eu vou ter o analítico e o sintético. O que é o analítico? Quando eu utilizar mais do que, menos do que, né? E o sintético? O sintético é quando eu uso uma palavra só para expressar esse grau comparativo, tá? Pensa assim, sintético vem de síntese. Síntese é resumo, ou seja, vou utilizar uma palavra só, tá? Então, grau comparativo de superioridade analítico. Pedro é mais inteligente ou mais estúpido do que José. Comparativo de superioridade sintético. Pedro é maior do que José, né? Maior, gente, é o grau comparativo de superioridade sintético de grande, né? Comparativo de inferioridade. Pedro é menos inteligente do que José, tá? Eu posso ter também o grau superlativo, né? Dentro desse grau superlativo, eu tenho vários tipos aí. Grau superlativo absoluto analítico, que é quando eu simplesmente vou colocar uma característica aí, né, do substantivo, acompanhado de muito, de pouco, né? E eu tenho o sintético. No sintético, eu vou ter essas construções que a gente não usa muito, né, na língua portuguesa, porque elas são muito formais. Então, inteligentíssimo, magérrimo, né, dulcíssimo, paupérrimo. Então, quando eu quero dizer que alguma coisa é muito doce, né, o grau superlativo, absoluto, sintético, né, seria dulcíssimo.
De pobre, paupérrimo. De amargo, essa daqui ninguém usa, né? Amaríssimo. Olha só, você chega para uma pessoa e fala: nossa, você está amaríssima hoje. A pessoa vai agradecer, vai falar: nossa, tá falando que eu tô um amor de pessoa. Não, né? Amaríssimo é o grau superlativo sintético, né, de amargo, tá? Então a gente tem grau superlativo relativo de superioridade analítico, né? Superlativo sintético, né? E o de inferioridade. Eu vou ser sincera com vocês, isso não costuma cair assim para, indique qual é o grau superlativo analítico, blá, 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 né? Vai cair mais, quando cai no vestibular, costuma cair com essas questões de vocabulário mais culto, mais formal. Então, magérrimo, dulcíssimo, paupérrimo, né? O chique, gente, eu li em algum lugar que o chiquérrimo, né? Eu tava estudando esses dias, é errado. A forma correta é chiquíssimo, mas ninguém fala isso, né? Tal coisa é chiquíssima, né? Feio, mas é a forma correta, tá? Professora, desculpa interromper, só para avisar que tem 5 minutos para fechar automaticamente, tá bom? 5 minutinhos? Já tô terminando, vai dar tempo, perfeito. Ó, então olha só, aparece aí para vocês o tempo quando tá acabando? Ele dá um aviso aqui do ladinho. Bacana, me avisa quando tiver, mas vai dar tempo, vamos lá. Vou até terminar antes, vocês vão ver, tá? Essas formas, gente, o que acontece? Na língua portuguesa, a gente tem mais bom, mais mal, mais grande, mais pequeno, né? Vocês já devem ter ouvido alguém falar mais grande, mais mal, mais pequeno e alguém corrigir. O que acontece? Eu posso utilizar na língua portuguesa, na forma culta, mais bom, mais mal, mais grande, mais pequeno? Eu só posso utilizar essas formas quando eu estiver comparando, eu coloquei para vocês, qualidades diferentes no mesmo indivíduo. Então, ó, eu não posso falar, por exemplo, que o João é mais bom que o José. Eu não posso falar que a Maria é mais grande do que a Joana. Eu só posso utilizar essas formas mais bom, mais mal, mais grande, mais pequeno, se eu estiver comparando isso em uma pessoa só. Então, por exemplo, né? José é mais bom do que Pedro. Tá errado, porque são duas pessoas, tá fora da norma culta. Mas se eu disser José é mais bom do que mal, tá certo, porque eu tô me referindo a essas características dentro de uma pessoa só, tá? Paulo é mais grande do que Rafael. Tá errado, porque eu estou utilizando essas formas para comparar duas pessoas. Mas se eu disser Paulo é mais grande do que gordo, tá correto, porque eu estou utilizando para me referir a uma pessoa só. Então, muito cuidado com essas expressões. Mais bom, mais mal, mais grande, mais pequeno, que elas são um pouquinho chatinhas, tá? Só para vocês estudarem depois, eu vou deixar lá para vocês esse material, né? Como a gente falou aí de grau comparativos, absoluto, enfim, tem essas palavras, bom, mal, grande, pequeno, alto e baixo, que elas têm um grau aí que é um pouquinho mais complicado, né? Que não parece, né? Que tem a ver com a forma normal, né? Com o adjetivo normal. Então, bom, por exemplo, né? Eu vou ter mais bom no comparativo de superioridade analítico, melhor no comparativo de superioridade sintético, muito bom no superlativo absoluto analítico e ótimo no superlativo absoluto sintético, tá? Então, só como uma questão aí de curiosidade, eu vou deixar essa tabelinha lá para vocês depois, tá bom? Gente, sei que essas aulas aí de substantivo, adjetivos, elas são um pouquinho chatinhas. Eu vou deixar para vocês uma lista lá de gêneros de substantivos que a gente costuma errar o gênero. Vou deixar uma listinha lá para vocês de locução adjetiva, né? Que eu sei que é uma coisa também que pega essa parte da norma culta, tá? Mas o básico aqui das regrinhas a gente conseguiu falar aí durante as aulas. A partir da semana que vem, a gente vai falar sobre advérbios e eu vou começar a falar com vocês também sobre pronomes. Pronomes são super importantes para vocês escreverem bem. Muitos erros, né, de Enem, de redação, né, de desvio de norma culta tem relação com essa questão do mau uso dos pronomes, tá bom? Então, a partir da próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom?
Tudo bem, gente? Tranquilinho? Conseguiram entender aí? Tudo certo?